pessoal, meu nome é Kelly Stack e eu estou rindo muito porque quem está me dirigindo neste vídeo é o meu filho de 10 anos e ele me deu muitas dicas. É 11. 11 anos, me desculpa, como que eu errei essa data? E ele me disse para eu gravar um vídeo muito mais animado. Então sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre gestão de pessoas à distância. Tá melhor agora? Tá muito melhor. Tá muito melhor. Então, a ideia é o seguinte, eu queria dar algumas dicas pra vocês, porque até pelo Instagram, pelo Facebook, as redes sociais, eu tenho visto muitas dicas de trabalho em casa que levam principalmente a um pensamento único, que trabalho em casa, ele tá sempre direcionado a planejamento e organização. Então, hoje a gente está vivendo uma era do trabalho em casa, mas na verdade a gente está em isolamento social. Que para você se dar bem, para você ser produtivo, para você conseguir lidar com essa situação, é você marcar horário, é você se organizar, é você ter hora para acordar, é para você ter hora para almoçar. Mas então, o que eu trouxe para esse vídeo? Eu peguei uma matéria da Exame, que ela traz, sim, algumas dicas e até algumas dicas interessantes, só que ela ainda assim, ela esquece de ver o lado humano dessa circunstância. Então, eu vou falar rapidamente sobre as dicas que a Exame traz e mesmo assim eu falo um pouquinho sobre essa gestão à distância. Vou falar de uma necessidade de uma adaptação rápida. E olha só que interessante, quando você é um líder, né? Eu tô falando para os líderes, mas pode ser uma pessoa um influenciador, ou uma pessoa um técnico que acaba tendo que gerir aquela atividade e tendo que delegar para outras pessoas, porque é uma situação, uma circunstância que a gente nunca se deparou antes, né? Então o que eu vou passar aqui serve não necessariamente para quem tem na carteira o cargo de liderança, mas serve para todas as pessoas que estão dentro dessa situação. Essa necessidade de se adaptar rápido, ela envolve também a necessidade de se adaptar à tecnologia. Necessidade de se adaptar rápido a uma circunstância nunca antes vista. O home office, ele não surgiu hoje, né? Não surgiu ontem. Então, é muito fácil para alguns perfis. Por exemplo, o pessoal da área de TI, eu tô generalizando, é claro, mas, por exemplo, um perfil mais técnico, e aqui eu já tô dando a minha opinião, né? Ele, com certeza, ele vai conseguir se adaptar muito mais rápido nessa situação. Porque uma área que se adapta dentro de... Ele só trabalha ele e o computador, ele precisa entregar uma determinada atividade, ele não precisa necessariamente se comunicar com uma pessoa, ele precisa entregar só aquela circunstância, só aquele processo. A adaptação dele é muito mais rápida. Agora, diferente, por exemplo, de um outro ramo de atividade, como por exemplo a venda. A adaptação dessa atividade, ela é muito mais lenta. E não estou falando que é impossível se adaptar. Eu só estou falando que o ritmo de adaptabilidade é totalmente diferente. Por quê? Porque a estrutura necessária para cada atividade é diferente. O que favorece para uma área e desfavorece para outra. E às vezes a gente não leva em consideração e aí a gente exige o mesmo ritmo para ambas das áreas, entende? Então, se você é líder de determinada área, é isso que você tem que levar em consideração. Segunda dica é combinar com o time a melhor estratégia de comunicação. E é interessante porque tem líder que tem dificuldade com tecnologia. E a comunicação, nesse sentido, é totalmente pautada na tecnologia, né? Então a gente tá falando do WhatsApp, a gente tá falando do Zoom, do Skype, a gente tá falando de vários tipos de aplicativos que tem zilhões, o Hangout, vários aplicativos gratuitos que você pode sim utilizar e se comunicar com a sua equipe, mas tem muitos líderes que têm dificuldade com tecnologia. E essa adaptação, ele primeiro tem que ser com o líder. E o líder, ele precisa sim se adaptar, ele precisa sim treinar. Eu conheço uma pessoa queridíssima que ele falava muito pra mim que ele era um analfabeto digital. Mas ele precisa se atualizar
para conseguir se comunicar com a equipe. E aí, ele precisa ensinar a sua equipe, porque quem disse que as pessoas precisam nascer sabendo, ou que essa necessidade, ou que essa competência de saber mexer no Zoom era uma competência necessária quando ele foi contratado? Não necessariamente, é uma competência necessária agora. E aí eu fico pensando, lembra aquela história de que quando o líder é líder, ele não pode ser amigo do seu liderado, ou que amigo no sentido, gente, de saber os seus sonhos, de saber as seus principais anseios, de desejos, de realizações. Porque hoje essa estrutura, saber sobre isso para o líder, hoje é extremamente importante. Porque o líder, quando ele vai fazer, por exemplo, uma videoconferência, que é a principal videoconferência, um WhatsApp, com a sua equipe, ele saber se o seu liderado tem um espaço físico, se ele tem um Wi-Fi dentro da casa dele, ele ter conhecimento sobre isso, inclusive antecipadamente, é de extrema importância. Por exemplo, não ficar perguntando em cima da hora, e se isso já é sabido. Antes, o líder ganha anos-luz de estratégia. Então, se você tem essa proximidade, se você já conhece a fundo a sua equipe, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal, é claro que com respeito, eu não tô falando de uma amizade profunda, de confundir o pessoal com o profissional, mas saber, entende? Vamos para as outras, senão esse vídeo vai ficar muito vendo as pessoas em reuniões, e como vocês viram aqui, até eu mesma, para gravar esse vídeo, o meu filho tá aqui junto. E a mãe tá junto. E provavelmente o marido tá junto. E como é essa relação? Eu já tô entrando aí no âmbito mais humanizado, né? Porque você vai fazer uma reunião profissional, você precisa de um ambiente seguro. E como que você, como líder, está apoiando o seu liderado a proporcionar esse ambiente seguro? Será que isso é possível? Porque para o líder é mais fácil, porque para ele é automático pensar nisso. Mas ele está apoiando o liderado a proporcionar isso? Eu vou fazer uma analogia, por exemplo, com quando um artista vem e fala que você precisa ficar em casa. Mas a casa dele é a casa da Ana Hickman, que fala, até eu queria ficar em isolamento social na casa dela, né? Que é uma casa grande e espaçosa, com piscina, nananã. E aí, você como líder tem uma outra estrutura, uma outra casa, um outro ambiente, porque você tem um caminho de carreira, de estrutura, que você já veio se preparando para aquilo. E o seu liderado não necessariamente. Será que ele parou para pensar? Será que ele teve essa oportunidade de montar a estrutura? Como que você está apoiando ele? Porque às vezes o líder acha que o liderado vai fazer isso por osmose, né? Marca reunião e ele que prenda o cachorro, as crianças, e ele que se vire. E não, você vai precisar, inclusive, apoiá-lo nesses detalhes. Por isso que eu digo que a adaptação ela não é rápida, que a adaptação ela não é simples, e que o home office ele não é planejamento e organização necessariamente. Ele é uma educação, ele é uma adaptação. E não necessariamente vai ser uma adaptação para todo mundo. Não necessariamente, porque você não sabe as relações que tem ali dentro, né? E você não sabe o quão difícil é aquelas relações. E sabe aqueles conflitos que você lida no dia a dia dentro do seu escritório, da sua filial? Então, agora eles estão separados. Agora os conflitos eles estão dentro da casa dos seus colaboradores. Então, são conflitos na casa deles, que eles estão lidando lá, que impacta na produtividade, né? E aí, você vai ignorá-los? Vai deixar eles lidando com os conflitos e você vai fechar os olhos e dizer que aquilo não existe? Para mim, é tratar o ser humano como máquina. Como se apertasse
Para mim é ouvir isso. Para mim dizer que home office é organização e planejamento é tratar o ser humano com máquina, como se ele fosse uma programação que você aperta o botão e ele funciona. E não é assim. De novo, as entregas, elas são muito complicadas. Essa liberdade e essa adaptabilidade, a flexibilidade, ela precisa ter seu tempo respeitado, sabe? Você precisa deixar o seu colaborador respirar, se adaptar, precisa. Mas tem uma questão chamada solidão, precisa ser combinado. Por quê? Porque se você toda hora ficar reunião, ligando para a pessoa, dependendo da pessoa, aquilo pode ser interpretado como pressão. Dependendo da pessoa, se você não faz isso, pode ser interpretado como solidão, ninguém mais fala comigo. Então você precisa conhecer muito o indivíduo para entender a necessidade dele e se colocar em cada ponto do home office. Ela está acontecendo, então ainda acontece, está acontecendo, e aí eu coloco entre aspas, por quê? Porque ainda acontece os desligamentos, mas as contratações não, né? Então os desligamentos eles continuam, mas como que eu faço esse processo de desligamento? Eu acho que isso cabe até um outro vídeo, né? O processo de desligamento e quando eu tô desempregado, como que eu faço? Isso cabe até um outro vídeo. Mas, como eu mantenho essa rotina normal? Primeiro eu preciso entender o que é a minha rotina normal. Eu preciso entender com o meu time e é muito interessante porque essa rotina normal, imposta pelo líder, né? É um entendimento só dele. Então, eu sou super a favor de um consenso sobre rotina normal. E aí, essa rotina normal, ela não inclui só o trabalho, ela inclui o happy hour, que agora é em isolamento social, ele também tem que se adaptar. Não tá bem. Como que você vai fazer pra perceber que a pessoa não tá bem? Pela cara. Né? Pela cara. O filho falou, pela cara dela. Mas com home office, você não vai ver a cara dela. As pessoas esquecem totalmente, sabe? Do líder mandar coisas assim, conteúdos não só de trabalho, mas conteúdos de exercício, sabe? Ginástica laboral, que a gente, ergonomia, que a gente sempre fala no trabalho, saúde e segurança do trabalho, que a gente fala bastante no trabalho, inclusive a gente cuida, quem é de recursos humanos sabe do que eu tô falando, a gente cuida muito no trabalho. A gente esquece? A gente continua. Precisa ensinar o seu grupo a fazer isso, para que eles tenham um pouco de liberdade e criatividade. E a dica final é paciência e empatia, né? Qualquer processo de mudança no trabalho exige tempo para adaptação, né? Mas assim, é lindo a Exame falar paciência. Paciência é maravilhoso, assim, né, pra gente, né, para os nossos meros mortais, né. Mas a gente sabe que as empresas não vão ter paciência com produtividade e a gente precisa produzir, a gente precisa gerar resultado, por isso que nós estamos tão ansiosos. Então as minhas dicas, rapidamente, assim, pra gente fechar esse vídeo, é a gente conseguir passar para os nossos colaboradores autoliderança, né, que vai além do autoconhecimento, pra pessoa conseguir, porque ele tá sozinho lá, a gente consegue apoio à distância através da tecnologia, mas se autoliderar, cuidar da sua saúde mental. Tô aqui, viu? Inclusive, se vocês precisarem. Gestão de mudança, que é a questão da adaptabilidade, flexibilidade, o autoconhecimento entra de novo. Eu acho que no começo vai ser difícil, mas as coisas vão se ajeitando. Inteligência emocional, porque autocontrole para conseguir lidar com as circunstâncias, relacionamentos, muita criatividade para conseguir driblar essa situação e conseguir pensar fora da caixinha para ter o melhor resultado nessa situação. Por exemplo, neste momento eu não estou conseguindo trabalhar, então o que eu faço? Eu consumo conteúdo e produzo conteúdo. Mas assim, eu não cheguei nessa resposta no primeiro dia de isolamento social. Foi muita reflexão para eu conseguir chegar nisto.
Prometo gravar mais alguns vídeos. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Não, deixa lá. Grande beijo. Até a Não, próxima. é ela que vai